Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal SPFC Campeão. Tudo bem? Você São Paulina? Tudo bem? Você São Paulino? Eu quero agradecer você por estar aqui conosco neste vídeo e eu quero convidar você nesse momento a ficar comigo até o final, porque nesse vídeo eu quero falar sobre os principais motivos que fizeram a diretoria do São Paulo optar por Fernando Diniz como treinador no ano de 2020. Também quero falar aqui quais são os principais motivos de Alexandre Pato não render aquilo que se espera, não render como rendeu a sua última passagem, a passagem anterior a essa pelo São Paulo Futebol Clube. Então, para isso eu queria convidar você para ficar conosco, mas para que você possa ter mais informações, notificações sobre todos os conteúdos postados no nosso canal, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, tá? Desse um like aí, ajudasse a divulgar esse canal. Tá bom? Compartilhe, nos ajude a chegar a 1000 inscritos e participe do sorteio de um brinde quando chegarmos a 1000 inscritos. E vamos lá diretamente ao assunto nesta tarde de hoje, a informação que eu tenho que trazer para você. Quais foram os principais motivos que levaram o São Paulo Futebol Clube a oficializar, ou seja, a optar por Fernando Diniz como treinador no ano de 2020? Bom, gente, segundo o apurado a primeira coisa que fez com que o São Paulo, ou seja, a direção do São Paulo, o presidente Leco, juntamente com a diretoria do São Paulo, entendesse que era importante a permanência do Fernando Diniz para o ano de 2020, é o vestiário, os jogadores, a união dos jogadores com o treinador. Você sabe muito bem que no Brasil está uma situação muito estranha. Hoje os jogadores decidem quais são o seu treinador, quem é o seu treinador, né? Se vão jogar com o treinador, se não vão jogar com o treinador. Basicamente é isso. É bem verdade que muito tempo no futebol isso acontece, mas hoje as coisas estão muito mais explícitas. Então a direção do São Paulo entendeu que seria importante a permanência do Fernando Diniz, porque os jogadores estão fechados com ele, a maioria, a grande maioria estão fechados com o Fernando Diniz e acredita no trabalho dele, acredita que vai dar resultado, acredita que ele precisa de mais tempo para trabalhar. Você viu aí esses tempos atrás, vazou até mesmo um áudio do jogador de São Paulo, que agora me fugiu da memória o nome, o zagueiro, tá certo? Bruno Alves, falando a respeito do trabalho do Fernando Diniz, que as pessoas estão fritando ele, aquela coisa toda, que é espetacular, precisa de tempo para trabalhar e tudo mais. Porém, nós estávamos reclamando muito, a realidade é a reclamação muito que estava tendo sobre o que? A maior reclamação da diretoria não, mas a maior reclamação dos torcedores do São Paulo, uma reclamação de grande parte da imprensa, era finalização. Todos nós sabemos que o São Paulo está péssimo ainda de finalização, né? Precisa treinar muito. Então essa é a maior reclamação dos torcedores são paulinos. Então a diretoria entendeu que os jogadores estão fechados com o Fernando Diniz e que isso é importante para a próxima temporada. E dar tempo a ele, uma pré-temporada, seria essencial para que ele pudesse colocar em prática, né, a sua forma de jogo, a sua maneira de trabalho, ou aquilo que ele espera de cada jogador do time do São Paulo, certo? Então esse foi um dos motivos. O segundo motivo é que o São Paulo está muito manjado. Está se falando muito do São Paulo, e o São Paulo, o medo da diretoria, o São Paulo ficar marcado pela grandeza do clube, tanta troca de treinador. Mas lá na realidade, gente, a minha opinião sobre isso, abrindo parênteses aqui, é que já está marcado, né? Diante dessa direção desastrosa do Leco, o São Paulo já está manchado alguma coisa do São Paulo relacionada a treinadores, a organização, a estar parado no tempo. É o comentário que a gente ouve por aí, certo? Que os clubes de futebol no Brasil, todos eles evoluíram, o São Paulo retrocedeu, é isso que falam. Mas a diretoria entendeu que não era viável, né, mandar mais um treinador embora, né, porque o clube ficaria marcado de tantas trocas de treinador. Então isso também reforçou a ideia da diretoria em deixar que o Fernando Diniz permaneça como treinador na temporada de 2020. Então é isso, tá certo? Esses foram os dois principais motivos que levaram o São Paulo a dar essa oportunidade para o Fernando Diniz. Lembrando que também tem uma coisa, se não for bem no Campeonato Paulista, com certeza a diretoria não vai conseguir segurar o treinador, né, Fernando Diniz. Bom, a segunda notícia e o segundo assunto que eu quero falar com você nesse vídeo é Alexandre Pato, né? Vamos analisar aqui. Alexandre Pato chegou no São Paulo e não está rendendo aquilo que se espera dele, tá? Então vamos analisar alguns fatores que, na minha opinião, tá,
em observação, o que fez com que Alexandre Pato não estivesse desempenhado bom futebol. Tá? Eu faço pouca comparação com o Pablo. O Pablo veio do Atlético Paranaense e você sabe muito bem que no Atlético Paranaense o Pablo não era um centroavante fixo. Se você observar, esse vídeo não é editado, tá, gente? Se você observar, tá, que quando, né, ele foi comprado do Atlético Paranaense, o Pablo, ele veio, mas não veio como ele veio para ser um centroavante, mas no Atlético Paranaense ele não era um centroavante fixo. E o São Paulo há tempos está em busca do centroavante fixo, que você lembra que o São Paulo contratou agora me fugiu da memória, tá bom? O São Paulo, vocês lembram que o São Paulo está atrás de um centroavante, tá? E há algum tempo o São Paulo não tem, então o São Paulo trouxe o Pablo, tá certo? E o São Paulo contratou Diego Souza, Diego Souza para ser centroavante, o Diego Souza nunca foi. O Diego Souza se destacou ali no esporte, não jogando como centroavante, mas o São Paulo trouxe para ser um centroavante, ou seja, para obrigar o cara a jogar de centroavante, tá? Sabendo que o cara queria ir para a seleção, então a realidade é essa. Então o São Paulo contrata Pablo para ser centroavante, e o Pablo não era, bem dizer, um centroavante fixo. Por aí São Paulo contratou. São Paulo contratou Alexandre Pato, e Alexandre Pato joga pelas pontas, joga pelas beiradas do campo, tá? Ele joga mais de lado. Colocou Alexandre Pato para jogar de quê? De centroavante. Óbvio que o cara não vai render, ele não está jogando na dele. Tá? Às vezes que o Pablo deu um sinalzinho de rendimento, tá? Que ele é um finalizador, mas é um cara que joga pelas pontas, foi quando ele jogou mais na dele. Então pega por aí. Tá? Então não adianta jogar a culpa em cima do cara, porque o cara veio simplesmente para ser um atacante e ter rendimento. Aí você fala assim, e quais são os outros motivos? Os outros motivos que nós tivemos departamento médico pífio, um departamento médico que não funcionou, que não recuperava ninguém, Alexandre Pato se contundiu e as contusões atrapalhou Alexandre Pato. Outra coisa que atrapalhou Alexandre Pato é a readaptação ao futebol brasileiro, porque ele estava na China, entendeu? Então não adianta crucificar o cara, gente, não adianta. O cara jogou na função errada, o cara teve lesão, entendeu? O departamento médico não recupera ninguém, ok? E agora o Alexandre Pato tá ali, e agora provavelmente o Leco, para limpar a barra dele, vai vender o Alexandre Pato, a realidade é essa, tá? É isso que vai acontecer, tá? Se pintar uma proposta, vai vender o Alexandre Pato. Já tá o sol tremendo aqui, né? Deixa eu ver aqui, se a gente vira para cá, para poder ver se a gente pega legal. Não, tá mais escuro, né? Entendeu? Então provavelmente a direção vai vender o Alexandre Pato e vai, né, inventar uma desculpa, porque o Leco é assim, o Leco limpa a sua barra, o Leco só olha para o seu umbigo, o Leco só olha para o seu próprio interesse, entendeu? Então a realidade é essa. O que o cara vai fazer? O cara vai querer tirar o dele da reta, mais uma vez, como sempre, como tirou com o Rogério Ceni, certo? Se beneficiou da contratação do Rogério Ceni para agradar a torcida, e agora, mais uma vez, o Leco está pensando no clube. Então o Alexandre Pato não é culpado, mas os principais motivos que o Alexandre Pato não rende são esses. Outra coisa também, gente, nós temos que entender, na época que o Alexandre Pato veio e se destacou no São Paulo, olha o time que nós tínhamos. Nós tínhamos Kaká no meio de campo, nós tínhamos Allan Kardec, nós tínhamos Paulo Henrique Ganso, né? Nós tínhamos um timaço, cara, que também não estava, mas era um timaço. Então, quando o time tem muita peça importante e essas peças funcionam, quando você encaixa uma outra peça, dá certo. É só você olhar o Flamengo aí, tá? Que colocam os seus reservas, muitas vezes, encaixa algumas peças e acaba encaixando, porque tá dando tudo certo. Afinal de contas, o time tá montadinho. Então, isso fez que o Alexandre Pato não rendesse o que rendeu na outra passagem pelo São Paulo Futebol Clube, tá bom? Essa é a minha análise. E segundo algumas informações que eu tive, esses foram os principais motivos que levaram a diretoria a oficializar, a deixar Fernando Diniz para 2020, tá certo? Mas que, dependendo do rendimento do Campeonato Paulista, ele não permanece, porque a Libertadores é um campeonato muito difícil, mas é óbvio, né, gente, que isso vai atrapalhar muito, né? Por que já não troca agora? Porque isso vai atrapalhar muito aí a programação, né? Vai trabalhar muito aí o preparo, a organização para um campeonato tão importante que é a Libertadores da América no ano de 2020, que o São Paulo vai disputar novamente depois de estar ficando fora.
Tá certo? Essa é a minha opinião. Eu queria convidar você para você dar o seu palpite, a sua opinião aí abaixo. Escreva aí a sua opinião, o que você acha, se o São Paulo fez bem de deixar Fernando Diniz, se o Alexandre Pato deve ir embora ou não, ou permanece, se deve dar uma chance para o Alexandre Pato. Escreva aí, tá certo? Interaja conosco, nos ajude a chegar a 1000 inscritos, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.